Olá, seja bem-vindo. Na aula passada expliquei o código desse arquivo de API, né, as rotas todas, os endpoints, e nesta aula vamos fazer alguns ajustes no nosso ficheiro app que é para conseguirmos ver se alguma coisa está mesmo a funcionar. Mas aqui uma nota interessante, importante, deve garantir que estas suas importações estejam corretas. Os nomes que você escreve aqui no controller e no modem também obedece ao mesmo critério. Nota que os nomes escritos aqui no modem são importados no controller. Nota que aqui eu tenho algo importado. Por exemplo, user mode, o nome está igual ao que eu tenho aqui. A pasta está igual. E o nível, né? Está 2 níveis acima da nossa pasta central. E daí tenho nesse caso estes importes que é igual ao que está no controller, porém estes importes são do controller que eu importo nas rotas, porque a comunicação é quase feita em cascata. Eu tenho o modem é consumido no controller e o controller é consumido nas rotas. Agora eu vou fazer aqui, vamos fazer alguns ajustes no nosso ficheiro app. Para não demorar, vamos aqui. E a partir daqui, nota aqui, onde nós tínhamos, aqui tínhamos uma rota, eu fiz aqui uma alteração. Esta rota chama a nossa API. Se eu digitar a minha rota API mais uma dessas rotas, por exemplo, necessariamente tem que trazer os dados desta rota. E o mesmo acontece com qualquer uma outra. Isso aqui pode ser escrito assim ou também fazer assim. Por exemplo, eu vir aqui e modificar para este jeito. Por exemplo, const API, por exemplo, e é igual a require, e aqui eu passo. Então, eu tenho isto aqui, né? Esta parte e esta variável que eu vou utilizar aqui, por exemplo, fazer assim. Isso aqui eu posso excluir e aqui eu coloco API. É a mesma coisa com que nós tínhamos. Nota que eu até vou fazer assim. E aqui vou escrever a mesma coisa para fazer teste. Certo. Ok. Agora eu vou aqui ligar o servidor e veremos o nosso primeiro teste a ser executado. O processor mesmo pode utilizar o node app.js, funciona do mesmo jeito, ou nós instalamos o Nodemon, não sei se lembra no princípio, e agora vai ver as utilidades desta biblioteca, Nodemon, e vamos escrever aqui app, que é o nome do nosso ficheiro. Pode não completar, por exemplo, se eu pressionar a tecla Tab, ele vai completar e pressiono Enter. Aqui terá que aparecer, por exemplo, boa, tem um erro. Nota que aqui veio erro ao conectar ao banco de dados. Este erro não quer dizer que eu tenho um erro de código por aqui. Nota que aqui ele diz de aggregator error, quer dizer que eu não tenho o MySQL ligado. Então eu vou fazer esta ligação, vou aqui abrir o meu champ para ver se eu consigo deixar isso ligado e vou aqui ligar ele. Agora, supostamente, vou reiniciar o servidor Ctrl+C nessa linha de comando e vou puxar seta para cima e vou executar o mesmo comando. Agora, note aqui já a conexão com o banco de dados. Agora vamos aqui no navegador, vamos fazer o teste. Localhost, e se eu executar aqui, nota que a rota não foi encontrada. Por quê? Não foi encontrada porque de momento eu chamei, não existe nenhuma rota aqui. Vou comentar esta primeiro para ver que esta aqui funciona do mesmo jeito. Nota que o servidor já rodou automaticamente. E se fosse com Node, então teria um outro problema. E aqui, nota, se eu passar, por exemplo, API e fazer o teste, também não traz nada. Porque o que acontece? Eu agora estou nesta rota até aqui. Só porque aqui eu não tenho nenhum outro endpoint. O que eu preciso? Estar nessa rota e colocar uma barra. O que nós precisamos? É assim. Por exemplo, aqui teria assim, auth barra users, por exemplo.
isso é que eu preciso passar lá no browser, isso tudo completo. Quer dizer que ele vai chegar até aqui e daqui vai parar aqui e pega este endpoint e finalmente traz o que está no interior desta rota. Vamos lá testar. Então, estou no ficheiro app, agora vou no ficheiro, aqui tenho já a coisa, o endpoint, e a partir daqui tem que me trazer a informação que eu preciso, que é trazer os utilizadores. Ok, certo. Aqui eu tenho os utilizadores, deixa aqui organizar. Depois veremos como fazer esse teste usando o Postman. Aqui já me trouxe a quantidade de utilizador que nós inserimos quando criamos a base de dados. O estado é 500, é 200 aliás, é um sucesso. E aqui tem a lista dos utilizadores todos. Aqui a password. E nota que sem autenticação, então isso aqui é que seria o resultado que qualquer utilizador poderia obter. Nota que eu vou fazer aqui alguma mudança para ver se teremos sucesso, para ver a utilidade. Aqui eu vou chamar o meu auth e vou chamar o método isValidURL, que verifica se existe um utilizador válido ou não, ou se o utilizador tem autorização para aquela rota. Agora note que a partir de agora, se eu executar aqui este endpoint, aqui já vem acesso negado. Quer dizer que eu não tenho mais autorização para utilizar esta rota porque não sou um usuário legítimo. É isso que faz o nosso middleware. Agora já consegue mais ou menos ter uma ideia do quão é importante termos os middleware no nosso aplicativo. Eu vou tirar aqui para me facilitar os testes, mas depois de conseguir já implementar o login por interface, então vou habilitar este mecanismo de segurança. Conseguimos fazer o nosso teste. Nota, se executar novamente, traz a informação. Até aqui eu tenho os testes bem sucedidos. Se tiver algum erro, que eu também acredito ser improvável, caso que talvez tenha digitado erradamente alguns nomes por aqui, né? Os nomes estão errados, verifique os seus nomes, ou aqui sempre trará uma mensagem. Viu que no princípio nós tínhamos um erro e eu tive que resolver. Então, muita coisa acontece assim, encontrar erro, eu preciso resolver. Eu às vezes o que é que faço? Trago o código já feito para as aulas não ser muito longas. Então eu poderia estar aqui a fazer com vocês, mas isso as aulas teriam muitos minutos e também às vezes criam um aborrecimento para você. Com isso, já temos tudo implementado. Talvez o que faltava é fazer aqui o teste desta outra rota. Nota que eu vou aqui comentar e vou chamar essa rota que busca a variável API daqui. Nota que se eu voltar aqui e executar, traz a mesma informação sem nenhum problema. Então, não existe nenhum problema usar esta versão, esta forma aqui, ou isto tudo colocar aqui dentro. Colocar aqui dentro. Eu vou deixar somente esta, para não ter muitas linhas de código. Então, é isso. Você pode utilizar qualquer uma das formas, tudo funciona. Então, até mais e tchau. Nos veremos na próxima aula.